Exumação, do Anki Sonde. Exu não vem do céu, vem do chão. Ele brota do corpo de quem quer que seja. Ele brota do imo da terra. Ele surge na noite do tempo, empunhando a rodopia, moinho de vento, redemoinho, vermelho e negro caminho, encruzilhada de sangue ancestral, vida saindo do falo, babicuso parindo, axé pulsante de lava, terremoto, treme terra. Exu não vem do céu, ele vem do chão, cisco no olho de quem o vê, castelo de areia insondável, mistério de furacão. Exu não vem do céu, ele vem do chão, bailando em brasas, cuspindo fogo, dando risada, jogando seu jogo. Exu não vem do céu, ele vem do chão, bebendo marasmo, gargalhando alto, girando na velocidade da luz. Galo vermelho encruzilhada, mandingue na pele de papel, no brilho da faca afiada. Exumação. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações. E essa conversa de hoje, eu tenho o prazer de oferecer para Luísa Gonçalves e vários amigos. E aí eu tenho um grande prazer, a gente vai conversar. E aí eu até estou chamando agora Cláudia Alexandre. Salve, Cláudia, bem-vinda. Como está, querida? Salve, Plínio. Obrigada pelo convite. Sou Uma eu que honra estar aqui agradeço. conversando com você. Você já começa com exumação, que coisa maravilhosa. Já sei até do que nós vamos falar hoje. Que bom, querida. Por favor, se apresente, querida. Eu sou Cláudia Alexandre, sou uma mulher negra de pele retinta. Hoje eu estou aqui conversando com o Plínio, usando óculos de aros transparentes. Meu cabelo é afro, com tranças na frente, soltos atrás. Estou vestindo uma roupa branca. Sou do Axé, sou uma jornalista, tenho uma graduação em comunicação social, em jornalismo, em São Paulo, toda a minha carreira profissional e acadêmica construída na cidade de São Paulo, na capital. Eu nasci na periferia da cidade de São Paulo, divisa com Taboão da Serra, Butantã. Estou falando do Butantã, mas não na casa que eu nasci. Sou filha do seu Luiz Alexandre, um militar que nos deixou, foi ao Orum, como nós dizemos, na matriz africana, em 2021. Dona Olívia Alexandre, que nos deixou em 1988. Sou eu e meu irmão, somos em dois filhos do casal, meu irmão mais velho, um atleta numerólogo, eu, uma jornalista, radialista, pesquisadora de sambas, escolas de sambas, apaixonado pelas questões da nossa ancestralidade. Eu, além da graduação em jornalismo e comunicação social, eu fiz outra pós-graduação em ciência da religião, um mestrado em ciência da religião e um doutorado em ciência da religião na PUC, estudando primeiramente as ligações que existem entre as religiosidades matrizes africanas e as manifestações culturais, afroculturais brasileiras, e eu estou falando da ligação entre as escolas de samba e as religiosidades. Estudei escola de samba vai-vai na minha pós-graduação da especialização e no mestrado, e no doutorado, terminado agora em 2021, eu estudei Exu e o matriarcado Nagô. Então, eu encontrei um caminho diferenciado para falar sobre as consequências da demonização e masculinização de Exu para as mulheres que formam os terreiros dos candomblés no Brasil, mas também reivindico uma narrativa sobre Exu ainda não realizada pela academia, que é olhar Exu como um elemento completo, que traz na sua constituição, a partir da crença Yorubá-Nagô, o princípio masculino e feminino. Exu é um princípio dinâmico do sistema Yorubá-Nagô, e como um princípio dinâmico, ele é um procriar, ele recebe, dentro da crença Yorubá, ele recebe de Olodumare o poder de distribuir aos seres viventes e toda a vida na Terra, no planeta Terra, o princípio masculino e o feminino.
Exu tem esse grande poder. E era assim que se acreditava até a invasão ocidental, capitalista, colonizadora em África, principalmente quando ela chega ali na região da África Ocidental e transforma exatamente a forma de se olhar esse elemento dinâmico que é Exu. Então, no doutorado, eu me debruço 4 anos e meio a dizer sobre as consequências dessa invasão em África para esse elemento Exu, importante, para o matriarcado, que depois se transforma para o Brasil e é desenvolvido, construído a partir da construção da família extensa dos candomblés, só que naquele momento o poder e a liderança eram de mulheres, primeiramente mulheres africanas. E aí eu vou questionar, através da minha tese, o que aconteceu e como foram as relações dessas primeiras mulheres com esse elemento, essas primeiras mulheres do candomblé, com um elemento que chega já demonizado, que chega masculinizado e totalmente alterado, né, com a função alterada no sistema em relação ao que acontecia em África. E aí eu vou falar sobre as tensões, né, porque Exu, em algum momento, ele foi rejeitado, porque muitas narrativas desconcertantes e desqualificantes de Exu pareceram ser adotadas também no interior dos primeiros candomblés por uma estratégia dessas mulheres. E como essas mulheres foram também demonizadas porque tinham um elemento demonizado dentro do seu culto. Então, eu vou falar que teve tensão, as confusões que aconteceram, mas também o quanto a gente tem que pensar das consequências violentas e profundas do sistema escravista, né? E o meu olhar é sobre essas mulheres de terreiro, né? Mulheres de terreiro que não foram biografadas, mulheres africanas, libertas, alforriadas, escravizadas, que não entraram na literatura, sequer da literatura dos estudos afro-brasileiros, né? Que são inaugurados dentro dos terreiros de candomblé. Se a gente for falar lá no começo do século XIX, os primeiros teóricos estrangeiros que estudaram o comportamento do negro ali na capital, né, ali em Salvador, eles vão construir narrativas sobre o comportamento dos negros ali na cidade de Salvador, olhando essas comunidades, esses ajuntamentos que, na verdade, organizam, formam os terreiros de candomblé. E esses estudos afro-brasileiros, eles são construídos olhando o comportamento dos negros que se juntavam para os seus cultos e são descritos de uma forma totalmente racializada, né? É quando a gente fala da construção do racismo científico. O racismo científico, ele tem por base observar os negros que formaram os primeiros candomblés, principalmente mulheres que lideravam os primeiros candomblés. Então, Nina Rodrigues teve, que é que seria o pai da antropologia social, e que, na verdade, é ele que inaugura o racismo científico, é ele que vai fazer as primeiras narrativas desqualificantes sobre o comportamento dos negros e como os negros se comportavam nas suas devoções no terreiro. É ele que começa essas incursões no terreiro e começa a descrever os comportamentos. A partir de Nina Rodrigues, uma geração de teóricos reafirma esse racismo científico, essa forma, esse determinismo biológico, né, para dizer que o negro tinha más qualidades para ser considerado um ser completo, inteligente, né? Então é ali que vai se dizer que toda a estrutura física do negro também lhe determina uma inferioridade no meio social. Depois de Nina, outros teóricos vão adentrar os terreiros e vão construir aí uma narrativa sobre os candomblés. E essa minha observação dessa história toda é saber e as mulheres de terreiro. Né? Se a gente sabe que as primeiras casas de candomblé, como Casa Branca, Terreiro do Cantuá, Casa Branca é o primeiro, em 1820 a gente já tinha terreiro de candomblé no Brasil, fundado por africanas. Depois veio
o terreiro da Laqueto, onde a grande herdeira foi a mãe Olga de Alaqueto, depois veio o terreiro do Cantuá, que ficou famoso como Mãe Menininha, hoje é comandado por Mãe Carmen, o Opó Afonjá, de Mãe Senhora, que tantos intelectuais adentraram, brancos, estrangeiros também, adentraram o candomblé para descrever o candomblé por conta dessas lideranças femininas. Então, havia também matriarcado nagô. Mas o que mais me chamou a atenção e me levou à pesquisa foi a relação dessas mulheres com o elemento demonizado, masculinizado, como foi Exu. E depois procurar saber onde ficou esse feminino, esse princípio feminino estava lá na cosmogonia africana. Se hoje você passear por algumas cidades, algumas localidades da África Ocidental, você vai ver cidades inteiras de culto e devoção a Exu, o que não acontece e não aconteceu no Brasil. Ele chega dentro desse panteão africano realmente associado e tratado como um diabo cristão, né? Pelo menos era o que passava para a sociedade, né? No interior dos candomblés, podia ser que ele fosse tratado como um elemento importante, como ele sempre foi. Mas para a sociedade, parecia que havia tensão. Então, elas não diziam que cultuava Exu, elas diziam que despachavam Exu. Quando se fazia o jogo de búzio, e se por acaso o Exu respondia como sendo o pai da cabeça daquele filho, trocava-se para algum. Então, naquele período, poucos filhos de Exu eram revelados, porque elas trocavam na hora do jogo para algum, para não dizer que iam fazer uma iniciação para um elemento que era associado com o diabo cristão. Então, houve tensões, houve dissimulações, houve muita negociação para se manter Exu no sistema. Em algum momento parece uma rejeição, em algum momento parece ser uma estratégia, mas o elemento feminino não aparece no primeiro, vamos dizer assim, nos primeiros séculos de candomblé. Hoje, por exemplo, você vai ver a estrutura tradicional de um candomblé queto, e quando a gente fala queto, é esse candomblé iorubá, que vem dessa África Ocidental, onde a gente vai ter Benin, Nigéria, Gana, é, República dos Camarões, a gente vai ter uma região de culto ao orixá e de origem desse povo, que é o povo sudanês, né, que é chamado de Yorubá. Nessa região, Exu, ele não tem sexo, ele não tem gênero. O gênero foi inventado pelo Ocidente. Em África, o sistema de organização era feito pela senioridade. O mais velho é que tem a ordem de comando da comunidade, é o mais velho que se deve respeito, e quanto mais velho você é, mais sábio você seja homem ou mulher. Diferente da hierarquia de gênero no Ocidente, onde o homem sempre foi o dominante, onde o homem tem o poder, onde a sociedade gira em torno do patriarcado. Isso não acontecia em África. E muitos orixás que são considerados masculinos, a partir da vinda dos negros africanos e da constituição do candomblé, e em África são femininos, né? Então, isso tudo fez parte das minhas inquietações, que fez com que eu construísse um projeto de doutorado e discutisse a presença da Exu mulher, onde ficou esse elemento feminino. E aí eu digo onde ficou esse elemento feminino, porque a estatuária iorubá ou iorubana, ela mostra figuras impares relacionadas à devoção de Exu. Mostra que aqueles mitos da criação do mundo, onde Olodumare cria os seres, cria a terra, cria Exu antes do pai e da mãe, porque são vários mitos da criação da terra, mas há aquele que diz que Exu distribui o princípio masculino e feminino porque ele contém esses princípios. É ele que distribui, é ele que dá o equilíbrio. E aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver um sistema que vai nos trazer a ideia da inseparabilidade e complementariedade das coisas e das pessoas. Então, no sistema Yorubá-Nagô, nada se separa. O homem não se separa de natureza, que não se separa da mulher, que não se separa dos deuses, e por isso que o culto à natureza é tão especial.
Quando você vai olhar algumas cidades como Ibumina, Ibadã, Lagos, você vai encontrar cidades inteiras cultuando o Exu, figuras em pares masculino e feminino, complementares, e, portanto, esse masculino e feminino é que significa Exu, então você vai ter figuras masculinas e femininas. O livro traz fotos de algumas coleções que mostram que Exu em África ele não tem um gênero só masculino, ele é masculino e feminino. Mas, por alguma razão, e aí eu coloco como uma das razões o patriarcado e essas violências, né, dessa dominação, dessa matriz de dominação que constituiu o sistema escravista, eu coloco que um deles foi tornar Exu masculino para que se justificasse uma demonização de um povo e de suas práticas. Exu é o grande garoto propaganda, né, para essas religiões neopentecostais e que perseguem as religiões de matrizes africanas, porque esse elemento Exu, ele constituído com essa associação com o diabo, ele torna tudo mais fácil. Então, assim, esses negros não têm alma porque cultuam um demônio. Vamos colocar uma boa alma nesses corpos. Se eles não têm alma, então eles podem ser o quê? Escravizados. São objetos, são vazios se nós não colocarmos algo dentro deles. E isso também justifica para o Ocidente inteiro que aqueles elementos, homens e mulheres, crianças, velhos, novos, são trazidos, ceifados das suas famílias para a diáspora, para as Américas, porque são objetos. A gente ainda ouve a salvação que o escravismo fez para os povos africanos que estavam ali sem cultura, abandonados, primitivos, bárbaros, com práticas desumanizadas, né? Tanto que quando a gente vai falar do escravismo, é o escravismo que desumaniza o negro. O negro não precisava do Ocidente para viver. Se a gente fala que a África é o berço da humanidade, muitas tecnologias já estavam sendo desenvolvidas ali, muita sabedoria, que hoje nós bebemos dessa fonte para fazer a revisão e a reescrita na academia para combater narrativas racialistas e todos os dispositivos e tudo que significa um racismo estrutural. E para debater isso, eu trago a questão uma das consequências desse sistema escravista, desse período entre o século XVI e o século XIX, final já do século XIX, eu vou falar que uma das consequências para as religiosidades, para as espiritualidades negro-africanas, foi a demonização de Exu, que incidiu sobre a questão das mulheres quando elas vêm liderar esses espaços da religião, que vai se chamar candomblé, primeiramente na Bahia. Então, houve muita negociação, muita tensão para se manter um elemento como Exu dentro do sistema religioso, que a gente denomina de candomblés, na verdade, no plural, porque são muitas nações, né? Na verdade, esses teóricos do século XIX fizeram com que a gente compreendesse ou achasse que as práticas negras eram divididas em puras e degradadas, né? Puras dos nagôs, que cultuavam orixás, e degradadas dos bantus, que depois vieram fundar o candomblé Angola, candomblé Congo, mas porque os bantus já estavam muito aculturados, eu não sei se essa expressão eu não gosto muito de usar, mas entre a chegada dos bantus entre a chegada dos bantus e dos nagôs, que é esse culto ao orixá, que cultuava Exu, são praticamente 200 anos. Né? Então, quando começa a invasão em África, começa pela dominação da África Central. Esses negros da África Central, que são os bantus, que é da África Banto, eles são primeiro trazidos para cá. Isso significa que quando os nagôs chegam com seus cultos aos orixás, e chegam reis e rainhas, isso é verdade, os bantus já estavam muito integrados, inclusive no próprio catolicismo. Tanto que quando você vai ver Maracatu,
jogo, Bumba Meu Boi, a gente vai ter o samba, samba de roda, capoeira, isso tudo são heranças negro-africanas, bantus, centro-africanas, né? Uma das grandes riquezas que os nagôs que chegam 200, quase 300 anos depois que os bantus aqui, estava ligado a essa presença forte da religiosidade do culto aos orixás e de todas as elaborações que os negros dessa África Iorubá tinham, desse complexo multiétnico, na verdade, eram muitas etnias, né? Infelizmente, a história foi apagando ou foi se perdendo da história, né? Então, a gente fala, olha, ali a África Iorubá são os Iorubás, mas dentro desse grupo uma infinidade de etnias estavam ali. A África é um continente e os bantus, eles vinham daquela região central e pelos falares, Kibundo, Ovibundo, Umbundo, pelos falares eles eram agrupados e aí vai falar, olha, o tronco linguístico banto, mas também com muitas etnias. E isso tudo eu vou discutir nesse livro, é uma tese de quase 700 páginas, e o livro tem 460 páginas, que traz figuras de Exu feminino, como esse matriarcado ele resistiu. Eu falo de um conceito que o professor é o professor Edmilson de Almeida, Pereira de Almeida, lá de Minas, Juiz de Fora, ele usou muito no livro dele, Os Tambores Estão Frios. Eu uso um conceito que ele diz que se chama resistência pelo sagrado. Ali ele não falava da mulher resistindo pelo sagrado, né? Ele vai falar da resistência pelo sagrado dos negros dessa região banto que funda o candombe, que não é o candomblé. O candombe é a prática mais antiga do congado, da congada, e aí ele vai estudar essa comunidade e vai falar sobre o candombe, e vai falar que os tambores estão frios, mas que para aquele candombe resistir até a imposição da Igreja Católica, porque tem muita associação, né? Tem os santos católicos na prática do banto, tem muita presença dos santos negros, né? Santo Elisbão, Santa Efigênia, tem São Benedito, isso tudo está muito forte na cultura banto, mas também é a imposição da Igreja Católica sobre essas comunidades. E é isso. E se deixar, né, o Plínio? Deixar eu deixo, assim, deixar eu deixo, porque é muito necessário. Primeiro, assim, só essas gotas de saberes que você nos trouxe já faz, está sendo para mim, com certeza, para quem está nos ouvindo, assistindo, um refletir, assim, meu, eu estava pela metade nessa minha religiosidade. Nesse meu Nós ligado, estava estamos. pela metade. Nós estamos pela metade, nós não sabemos a nossa história. Você sabe que construir uma tese, né? Porque essa tese tem muito dessa atualidade, né? Dessa perseguição às religiões de matriz africanas, esse desrespeito, essa desumanidade que permeia essas relações em nome da religião ou de Deus. Isso sempre me incomodou muito. E quando eu vi que Exu estava ali naquela centralidade, eu falei, por que Exu, né? Por que aparecem essas cenas na televisão, em rede aberta? Por que invadem terreiros e chamam as mães de santos, as Yalorixás, as sacerdotisas de cultuadoras de demônios? Isso parece a volta ao passado, né? Uhum. E isso tudo sempre me incomodou. Em especial, a presença da mulher negra, nesse espaço de terreiro. É por isso que eu gosto de usar essa categoria da resistência pelo sagrado. Então, pensar nesse Exu que foi também atravessado violentamente por esse sistema, incompreendido, porque as primeiras narrativas que se tem de Exu foram visitantes estrangeiros, exploradores que chegam a essa África de culto iorubá, de culto ao orixá, e as mulheres, né? Essas mulheres de terreiro que estão invisibilizadas até na própria literatura do candomblé. A gente tem
poucas mulheres do candomblé biografadas, poucas mulheres antigas de candomblé que contribuíram para a formação desse sistema religioso, praticamente apagadas, né? Eu posso falar aqui vários nomes que eu cito no meu livro e que eu não consegui alcançar memória sobre elas, e que foram tão importantes, porque hoje eu posso dizer para você, eu sou uma mulher do candomblé, eu tenho dupla pertença na matriz africana. E tudo começa com esse ventre, com essa coisa da geração através de uma mulher que foi central para reconstruir a família, né? O candomblé é a família extensa. Então, a história negra, né? Ela passa, na verdade, ela não pode estar dissociada das vivências que aconteceram nos primeiros ajuntamentos de negros no sistema escravista, e os primeiros ajuntamentos davam conta de se voltar para a espiritualidade deixada para trás. E essa espiritualidade não era protestante, não era católica, era de cultos tradicionais à ancestralidade, aos antepassados, aos mais velhos, a uma terra perdida, uma terra que ficou para trás. Então, eu acho que a grande importância, para além de ser devota, está pela história, pelo processo histórico que passa pelos terreiros de candomblé, assim como passa pelos terreiros das escolas de samba. Não. Cláudia, não dá para falar assim, tem que falar desse espaço de reflexão, desse espaço de, ai meu Deus, onde eu vou fazer, onde eu vou recaminhar, né? Né? Porque isso nos obriga, né? Esse conhecimento nos obriga, né? Né? Ele nos pede. Escureceu. Se escurecendo assim, nos obriga opa, é isso agora, né? Não, não era tão papai, mamãe, filhinho, um, dois, Não, não tem romance, tem né? muita resistência. Não tem romance. E também entende, né? Essa integração, tudo, somos natureza, tudo. É esse outro pensar, né? É Eu, outra forma de ver o mundo. não, Nós, corpos negros, nós temos dentro do nosso DNA essa ancestralidade que vê o mundo de uma outra forma. Senão, não resistiríamos a tanta violência, sim. né? Ou pior, Vidas negras seríamos importam, embranquecidos. sim, vidas negras importam porque nós precisamos resistir, fortalecidos por uma história que a gente tem e que nos privaram dela. Uhum. E é isso, né? E é esse reatar. E é interessante uma coisa que nos acusam de estar fazendo a literatura negra brasileira, que a gente só fala do racismo, ou só fala de outras coisas, mas é essa a importância do religar, né? Do É, ligar outra exato. vez, de você reentender essa história toda. Quer dizer, não tô solto, né? Chove, e eu tenho essa influência, a chuva chove em mim, eu sou chuva, né? Nem sei, Exatamente. nem sei conjugar assim. Muito legal. Você deu um spoiler na sua fala no livro. Aham. Para que livro é esse? Esse livro, esse livro que virou tese. Que é É, isso? na verdade, é a tese que virou livro. Desculpa. Justo. Esse tema todo sobre Exu, demonização, masculinização, foi o tema da minha tese. Então, foi o que eu disse. Eu levei para a academia, no mestrado, falar sobre a relação das religiões com as escolas de samba, para além do alegórico, né? Não tem nada a ver com a alegoria do enredo na avenida, mas um sistema também que une essa ancestralidade negra, esses cultos negros, culto aos orixás, na maioria das vezes, com o samba. Né? O samba é um ancestral de grande importância, né? Ele nasce desses batuques. Fiz isso na especialização e no mestrado, como eu disse, e aí eu levo para o doutorado o tema do Exu feminino e o matriarcado Nagô, que vai resultar no livro que eu lancei em novembro na Flip. Tive a felicidade de ter lançado o primeiro livro do mestrado Orixás no Terreiro Sagrado do Samba na Flip de
2021, e agora em 2023 lancei o livro da tese. E aí o livro da tese sai como Exu, Mulher e o Matriarcado Nagô, sobre masculinização, demonização e tensões de gênero na formação do candomblé, contando tudo isso que eu já falei aqui. Esse livro, ele é um livro que eu disse de 460 páginas, ele está ilustrado, ele sai pela editora Aruanda, que é a mesma editora, maravilhosa, cuidadosa, uma pequena editora, a Aruanda, que fica no Rio de Janeiro, mas ela tem muito cuidado com a produção das pessoas que escrevem sobre as religiões de matrizes africanas. Então, pelo nome, né, Aruanda, a gente já sabe que os títulos são preferencialmente e exclusivamente ligados às religiões matrizes. Essa editora busca isso, ela pede isso, ela quer fazer isso, é Autores, ela interessante. busca, inclusive ela chegou até mim em 2020 para 2021, porque ela queria pessoas que escrevessem sobre a religião de matriz africana, mas que fizesse uma literatura acadêmica também. Uhum. Então, ele sai como um livro de dissertação. Então, minha pesquisa de dissertação, ela se transformou em livro. Está lindo, maravilhoso. Posso mostrar daqui a pouquinho para vocês. E agora, o Exu e o Matriarcado, Exu Mulher e o Matriarcado Nagô, que foi lançado em 2023 na Flip, Paraty. Em final de janeiro, foi lançado em Salvador, no Mucabe, em parceria da Catuca Africanidades, que é uma livraria também especializada na cidade de Salvador, e também no SESC. O Sistema SESC também me convidou para fazer uma atividade no começo de fevereiro, um pouquinho de carnaval, com o tema do livro, uma mesa com a minha prefaciadora, que é a professora doutora Núbia Regina Moreira, que é uma mulher maravilhosa, uma feminista do movimento de mulheres negras no Brasil, uma intelectual que é do Candomblé e que está como titular de uma universidade estadual da Bahia. Então, assim, são mulheres incríveis. Aí eu faço parte de um coletivo, aliás, de vários coletivos. Eu faço parte do coletivo COGIRA, que é a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Né, o Faço Flávio já parte esteve aqui. Pois é, maravilhoso, meu amigo de muitos anos. O Eu Noedi faço está parte. devendo. Deixa eu eu sempre falo assim, o Noedi Tá fica dando, devendo. ele fica dando balão. Ele me dá balão todo. O Noedi me está devendo. Só. Eu faço parte do coletivo Juobirim, que significa olhar de mulher em Yorubá, que é coordenado pela professora Núbia. É um observatório de mulheres negras. Nós lemos, fazemos releituras da literatura de mulheres negras e feministas e do movimento de mulheres negras afro-caribenhas. Faço parte do coletivo Feminismos de Terreiro, que aí vai mesmo se ocupar, né, se interessar por essa dinâmica de mulheres que estão ligadas à religião. Faço parte do Mobiliza Saracura Vai Vai, que é um movimento que surge também em 2021 por conta do desalojamento da Escola de Samba Vai Vai, da sede dela depois de 50 anos, para passagem no metrô. Ocorre que quando a desocupação da escola, da sede dela, ali na Rua São Vicente 276, na Bela Vista, que eu retrato no livro, encontram um sítio arqueológico. E ao encontrar o sítio arqueológico, eles remontam a memória de um quilombo que existia ali onde estava Vai-Vai, e existia onde foi achado o sítio arqueológico, e fez com que a gente formasse um movimento de defesa pelo patrimônio afro-brasileiro de São Paulo, mas pelas memórias desse patrimônio negro que está ali exatamente onde uma obra do metrô está passando e vai apagar, né? São vestígios importantíssimos para a nossa história negra da cidade de São Paulo, e o Mobiliza Saracura vai estar num tensionamento aí com a empresa do metrô aqui na cidade de São Paulo. Não, e é extremamente necessário. Tobias nos falou sobre isso, né? Falou Uhum. sobre essa descoberta desse quilombo aí. E é muito interessante, é muito necessário ter esse trabalho. É um trabalho que a gente tem que estar junto, Pois tem que estar é, fazendo. isso me faz ir para o front, e debater, e falar,
me mobilizando, porque depois de 40 anos trabalhando na imprensa de São Paulo, cobrindo carnaval, escolas de samba, depois ter passado pelo doutorado, eu falo, e eu cuido do terreiro também, e eu falo que assim, agora eu estou num estágio de devolver, né, tudo que essa ancestralidade me deu, e aí eu fico entrando aí nos coletivos, dando palpite, brigando também. Isso é bem interessante, né, para a gente poder, no que você está falando, nessa devolução, nessa integração, nessa religação. É isso, né? É essa É, história, assim. Eu, é eu, muito eu, ancestral, né? Isso é ancestral, é nosso, é é do nosso povo. nosso, é nosso. E é onde dá um molho, é onde dá a vida, é onde você, ou pelo menos um pouco que eu sei, energiza, né? Sim, opa! E Traz uma como? juventude, né? Porque são muitas dores, são dores diárias. O racismo tenta nos adoecer e consegue, né? Consegue. Diariamente. É cotidiano as dores, as violências. E lutar e resistir é como se fosse bálsamo, né, Plínio? Né? Estar Exatamente. falando, estar debatendo. Então, eu acho que falam, nossa, você não para, você está ali, você está aqui, você faz isso. Porque eu acho que a gente precisa recuperar. Cada vez que eu acesso informações da nossa história que estava contado para mim de forma diferente, pejorativa, me dá mais gás para ir lá e falar, olha, a história verdadeira aqui é essa. E aí a E, gente não pode parar, né? e é como eu tenho dito, é quando escurece, quando a gente escurece esse caminhar, assim que você percebe, olha, isso aqui que era isso aqui, era É isso ali. exatamente. É Esse isso aí. escurecer, como você fez isso agora. Está nos É, fazendo e faz com esse livro, você está escurecendo, isso é muito legal. exatamente. Mas é isso, é assim, é usar também, porque assim, poucos negros têm privilégio. A gente sabe que o privilégio hoje na sociedade ele é branco, mas ter passado pela universidade, poder contribuir, poder compartilhar saberes, conhecimentos, é um privilégio para nós, pessoas negras, Sim, né? sim. Estar aqui fazendo um programa com você, debatendo esse tema que vai poder ser visto por ad eterno aí para quem acessar as redes. É lógico que a gente acredita que daqui a pouquinho isso daqui já vai se transformar em uma outra coisa. A gente daqui a pouco as coisas vão mudar porque a tecnologia é isso, mas você está deixando aí um conteúdo importantíssimo para o debate, né? Lançando luz, né? Acho que é isso, esse é o nosso papel. É, e trazendo assim. Querida, vou pedir uma licença para você. Eu até Licença dada. até já falei, já pensei várias coisas, né? Mas pedir uma licença para você para a gente poder fazer algumas outras coisas, também falar de outros e de outras, assim, né? Opa, Beleza, então vamos lá. Lembrar. E é esse momento, né? Esse momento do griot que a gente traz. Aproveitem assim no canal, sempre fazer isso, né? E esse momento griot da gente poder falar agora de Leda Martins, Leda Maria Martins, né? E é isso que a Cláudia tem falado, é um trabalho que a Leda faz, que ela vem dessa questão de resgatar, de trabalhar, de atuar dentro da academia, resgatando toda essa questão dessa oralidade, essa nossa fala, esse nosso olhar, esse nosso falar, né? Leda, como muitos e muitas de nós, com dificuldade, foi fazer a universidade, foi foi fazer seu mestrado, e ali no mestrado, isso que é louco, né? Que ela fala que no mestrado nos Estados Unidos, né, eu vou errar a coisa, Indiana, ela descobre os textos do, né, Drama para Negro e Prólogos para Branco, da coletânea do Abdias do Nascimento. Lá em Indiana ela vai e faz. E aí ela volta para cá e faz todo esse trabalho de trazer, de fazer essa comparação desse teatro negro americano, mas principalmente com a trajetória vitoriosa do teatro experimental negro, né? Muito legal. E dela falar desse trabalho de cenas, desse trabalho da oralidade,
Leda Martins faz um trabalho muito, muito. E é interessante, né? Uma fala em cima do que a Leda fala que é, né? Em síntese, a poesia, a fala, o olhar de Leda é uma vocação, né? Leda nos segredou que em breve, né, várias palavras, né, se farão livros, né? Várias coisas farão. Então, Leda é muito interessante, muito importante. Leda Maria Martins, vamos lá, prestem atenção, procurem ela, assinem o canal e vamos lá. Cláudia, querida, você falou bastante desse seu mais novo livro, mas teve a questão do mestrado da escola de samba. Nos fale, por favor, dele, por gentileza. Entrar na especialização, bom, de onde começa esse interesse, né, em fazer o mestrado por escola de samba? Eu sou jornalista com uma carreira muito mais atuante no rádio. Eu entro no rádio no final da década de 80, em 1988, centenário da abolição, indicada para para ocupar uma vaga num programa de rádio, estava precisando de uma repórter, embora eu não tivesse nenhuma experiência, eu tinha acabado de me formar, eu fui até a emissora e quando eu cheguei lá, era um homem negro, o apresentador, precisando, querendo uma repórter negra, ele não se importou que eu era recém-formada, e a minha grande surpresa é que era um programa de samba. E o apresentador se chamava Evaristo Carvalho, um homem que é uma lenda na história, ele nos deixou em 2012, mas ele é uma lenda no sentido de que ele transformou a comunicação em relação ao veículo rádio e à escola de samba. Ele ajudou a oficializar o carnaval das escolas de samba na cidade de São Paulo. E eu não sabia que eu estava diante de um grande mestre, mas ele me contratou. E a partir daí eu entro profissionalmente recém-formada. Isso é importantíssimo dizer o porquê que nós precisamos estar em liderança, porquê que nós precisamos também acolher os nossos. Eu tenho uma carreira muito, muito, muito promissora, muito positiva, no rádio, na, no meio da escola de samba, do samba também, por conta dessa indicação. Essa minha vivência nas escolas de samba e a experiência que eu tive, porque eu tinha contato direto com os presidentes das escolas de samba de uma época dourada, na cidade de São Paulo, em relação à formação do carnaval, estava surgindo o sambódromo, foi um período assim, tipo assim, eu tinha que estar naquele lugar, que aquele lugar me impulsionaria, porque daí eu comecei a entender as questões da negritude a partir do meu trabalho na comunicação no rádio com samba. Isso me fez levantar questões como, por exemplo, por que o samba não era cultura, não era tratado como samba é cultura, mas não era tratado como cultura. Escola de samba é cultura, é um grande valor afro-brasileiro, mas não é tratado com esse respeito, com o valor que tem. E Evaristo Carvalho me ensinou a falar sobre escolas de samba, a escrever sobre escolas de samba e dar um valor de pauta jornalística para os dias de desfile, para as escolas de samba, para os enredos, para os artistas. Foi assim, por exemplo, que eu conheci o Tobias da Vai Vai e grandes amigos no samba e nas escolas de samba que eu tenho, grandes mestres, por conta esse meu início de carreira. E quando me veio a oportunidade de voltar para a academia, depois de quase 20 anos na profissão, eu falei: olha, academia, e já dentro dessa agenda do movimento de mulheres negras, né, e sabendo o quanto era preciso os nossos corpos estarem ali, naquela época só 2,5% de estudantes negros acessavam o ensino superior, então eu falei, olha, eu vou para lá, mas eu vou falar de samba e de religião. Minhas duas vivências, minhas duas realidades. Eu acho que eu não conseguiria produzir trabalho científico, acadêmico, se não fosse algo que saísse de mim mesma, né? E aí surgiu a ideia de falar a ligação estreita que existe entre escolas de samba
e as religiões de matriz africanas. Rio de Janeiro, isso não é uma novidade, Pri. Boa parte das escolas, como Mangueira, Império Serrano, Portela e outras escolas que não estão no cenário de grande escola, do grupo 1, por exemplo, são Beija-Flor, tem várias escolas que nasceram de terreiros de candomblé, que nasceram protegidos por mães de santo e pais de santo. E isso já está na literatura. E aí eu perguntei para mim naquela época, e São Paulo? Qual a relação das escolas de samba de São Paulo com os terreiros, com as religiões de matriz africanas, com as tradições negras? Vou pesquisar isso. E aí, tomando como exemplo o que aconteceu no Rio, na formação das escolas de samba lá, 1928, 1930, eu fui olhar como foi que se formou as escolas de samba e se elas tinham a mesma ligação com os terreiros, com as macumbas, com os candomblés e umbandas, como foi o caso das escolas de samba que eu te falei lá no Rio de Janeiro, que tem já a história conhecida, né, dessa relação com as macumbas. E aí eu comecei pela escola de samba mais negra da cidade, negra em contingente, negra em liderança, é a escola que mais teve presidentes negros na sua história, uma das escolas de samba que mais teve títulos de campeã na história do samba, da Escola de Samba de São Paulo, que foi a Vai Vai, que está ali no Bexiga, na Saracura, um bairro negro formado por famílias negras, que durante 50 anos esteve exatamente na passagem do córrego Saracura, mas também na passagem das vivências do Quilombo Saracura, um grande quilombo que a cidade de São Paulo teve, mas não assumiu para si, para sua história, para o valor, não valorizou isso na sua história, ter tido um grande quilombo. E aí eu comecei pela Vai Vai. E foi fantástico, porque uma das primeiras coisas que eu encontrei, que no período que eu fazia reportagem não era revelada, e aí estou falando 80, 90, não se falava muito sobre as coisas de orixá, de candomblé na escola, tinha aquela coisa de da escola de samba, tinha aquela coisa de preconceito. Mas quando eu chego e em 2014 eu começo as pesquisas ali. Ali já tinha um pai de santo, um babalorixá que cuidava das coisas da escola. Descobri que tinha assentamento de orixá na escola. Descobri que a escola tinha assentamento para Ogum, para Exu. Exu era o patrono da escola, foi o primeiro orixá que foi assentado no terreno, quando os primeiros sambistas começam a formar a sede da escola de samba, que havia uma ligação religiosa com a maioria das escolas de samba grandes de São Paulo, as mais antigas, com uma festa popular católica em Pirapora do Bom Jesus, uma cidade que fica 1h30, 2 horas da cidade de São Paulo, onde havia um grande movimento de famílias negras, de ex-escravizados, descendentes escravizados, na festa do padroeiro. No começo do século XX, 30, os negros eram proibidos de participar da festa do padroeiro na Igreja da Matriz, eles tinham que ocupar um barracão que outrora ficavam os escravos escravizados dos senhores que participavam da Igreja da Matriz, e aí eu fiz toda essa ligação religiosa, né, que ainda é mantida na escola de samba Vai Vai, e coloco isso para pesquisa da dissertação e lanço um livro chamado Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exu e Ogum no Candomblé da Vai Vai. Que legal, querida, que legal. Já que você abriu essa coisa, eu pedi uma outra licença para você, para a gente poder fazer o nosso estante preta um pouco mais, Opa! né? E é lembrar e é pedir para todo mundo, deixe os comentários, vamos lá, né? Faça suas perguntas, vamos lá, nos outros. Vamos lá. O primeiro, né? O primeiro que a gente vai falar é a descoberta do insólito literatura negra e periférica do Brasil, 1960 a 2000. Autores, né? O autor foi Mário Augusto Medeiros da Silva, de São Sesc. E ele faz ele traz esse percurso dessa literatura negra periférica a partir dos anos 60, né? E mostrando, né, falando de vários escritores, Maria Firmina, Carolina, Paulo Lins, né, e todos esses escritores importantes, né,
ele vai fazendo, como a Cláudia tem feito, esse estudo, esse desencavar, esse relembrar de todas e todos. É interessante isso, a descoberta do insólito, literatura negra e periférica do Brasil. Eles são 10. Um outro que é importante também, Uma Mulher Só Não Faz Verão. Autora Daniela Rezende. Editora Uru, Urutal, me perdoe. Né? Segundo Lara Carvalho, esse livro de estreia da Daniela é um dos 4 títulos que a Urutu fez. Ela fez um evento, né? E esse livro foi um semifinalista do Prêmio Oceano, na categoria Poesia de 2023. E é importante, como a Cláudia colocou, a gente sempre ressaltar esses nossos ganhos. Daniela foi finalista, ganhou o Prêmio Oceano. E é importante a gente sempre mostrar isso, está falando. E esse poema delas, né? Essa poesia que é visceral, que fala dessas questões, né? De feminicídio, amor, dores, fantasias lésbicas, é uma potência. Leiam, é só ler, né? Sem prévias, né? Sem outras análises, né? Ler para sentir, sentir para ler. Uma Mulher Só Não Faz Verão. Daniela Rezende. E o último dessa fieira, Sem Fantasia, Elisa Pereira. É muito interessante também, né? Uma outra escrita feminina que é arrebatadora, né? Que traz esses mesmos temas, mas é tão dísparo e tão complementar a o livro anterior, por exemplo, ou outros, né? E esses são contos. São 22 contos, né? E ele parece que não possui nenhum fio, mas possui um fio muito dessa coesa de narradores, né? Dessa prosa da Elisa é arrebatadora, é muito importante, muito legal, sem fantasia. Esse foi na nossa estante preta e que a gente está aqui, né? Cine. E é isso, Cláudia, a gente está nesses nossos momentos finais, né? Dessa sua explanação que, olha, não Esse saímos iguais, escurecimento. desse escurecimento, que eu falo por mim, não saí igual. Não vou sair igual. Agora tô querendo rever todos os meus inscritos. Agora sim, agora essa noite não acaba. É muito legal, muito, muito Mas legal. é isso, né? A nossa querida Conceição Evaristo, ela fala que é momento, já há um tempo, né? Quando ela traz para a gente as escrevivências, né? É o tempo da gente deixar as histórias da Casa Grande para trás, Uhum. né? É tempo da gente falar sobre as nossas histórias. Escrevivência não é eu escrever por mim, mas escrever sobre as histórias daqueles que não podem mais contar a história, principalmente, mas histórias que, que simplesmente desmintam a mentira, né, que contaram sobre nós. E, Acima e de tudo, muita coisa não foi contada para nós, né? esse não. Não, nós estamos descobrindo e vamos descobrir muito mais. Mas principalmente, talvez, eu estar contando uma história que não é só minha. Ou está contando uma história que não é minha, mas é sua. Se não é sua, é de alguém, é do seu irmão. Ou se não é é de um primo meu, ou é de alguém que a gente viu ali na frente, é de outro preto ali. Porque tem muita coisa que nos une, né? A Lélia Gonzalez, nossa querida referência, até para as mulheres pretas, ela falava que nós, enquanto pessoas negras, nós temos experiências histórico-culturais comuns. Por isso que muitas vezes a gente se reconhece. Por isso que é tão familiar a história de um outro negro. E no Uhum. centro disso tem um sistema estruturado chamado racismo. É, O racismo coloca uma igualdade de tratamento para todos os negros e e nos coloca em desigualdade da mesma forma, nos tenta colocar em desigualdade, né?
Então, eu acho que é esse o nosso momento, é o momento de reescrever, de escrever história, de escrever biografias. Quantas biografias de pessoas, homens e mulheres negras maravilhosos a gente tem acessado, que contribuíram para a nossa história e a gente passou pela escola e não sabe, Sim, né? sim, isso. Além do que, essas aí que você, algumas dessas mães de santos, essa Barolô, que nós, essas, então temos fontes. E também é pensar assim, isso é uma batalha que eu estou tendo hoje, assim. As editoras talvez não nos publiquem, é um fato, ela não nos publique, mas principalmente a gente se publica, né? Então, eu vou É retomar, outro tempo. Tem né? razão, é outro tempo. É outro tempo. Então, é retomar o que o CUT fala, vamos meter o pé na porta. Eles não publicam, o problema é deles, vão perder, nós publicamos. Nós nos Nós publicamos, nos nós publicamos. fazemos nossos programas. A TV brasileira, ela excluiu o negro do sistema de comunicação televisiva. Uhum. Ela excluiu por muitos anos ou desqualificou, né? Nos colocou em papéis subalternos, subalternidade, representação subalterna, mas hoje nós temos a rede social, É, avançamos na rede social, fazemos os nossos programas, colocamos as nossas imagens, as nossas fotos, damos as notícias sobre nós, nos curtimos, nos compartilhamos, e essa tem que ser a rede. É é, isso que a gente tem que fortalecer, né? é isso mesmo. Querida, pedi uma licença só para falar uma sugestão também que nós tivemos, de uma conversa Ótimo. que foi muito produtiva também, né? Com a Kátia Maringulo. Foi muito, uma delícia, uma conversa muito importante, muito gostosa. E lembrar, agora falar direito, para quem eu oferecer essa conversa, para minha prima Luísa Dias Gonçalves, para o Roberto Bonifácio Boni e para Hélia Amazon. E é isso, querida. Eu agradeço muito sua gentileza, sua disponibilidade, né? Ficamos assim, deixa eu contar alguma coisa de bastidor. Ficamos assim, ela vem, eu vou, eu não vou, vou, vou. Aí Cláudia fez bem que ela foi. E ela veio aqui e nos abriu para essa conversa produtiva. Estou encantado, estou assim comprometido, né? E Parabéns aqui pela estamos. Conte trajetória. comigo. Conte comigo, por favor. Olha, eu vou deixar meu arroba, né? Quem quiser curtir meu Instagram é @claualex16. Meus livros estão na Editora Aruanda, editoraruanda.com.br ou @editoraruanda. Legal. Agradeço, querida. Muito obrigado. Obrigada, um beijão. Até mais, Até. querido. Tchau.